do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Lucas, capítulo 7, 1 ao 10. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi ter Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluias! Jesus resolveu ir para Cafarnaum, entrar em Cafarnaum. Não que ele resolveu assim: vou entrar aqui e tal. Não, ele já sabia que lá em Cafarnaum tinha uma pessoa precisando dele. E surgiu um certo centurião. Centurião era um comandante do exército romano, uma pessoa que tinha autoridade, uma pessoa que tinha uma alta posição na sociedade. O centurião, ele sabia ser líder, ele não só mandava, mas ele se preocupava com a saúde, com o bem-estar dos seus soldados, tanto que ele foi lá pedir para Jesus. Ele podia ter pedido alguma coisa para ele, mas ele pediu pelo soldado dele, que ele muito estimava. Ele cria em Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele sabia que Jesus poderia curar o servo dele. O centurião era uma pessoa muito respeitada. As pessoas davam bom testemunho dele. Ele era romano, mas ele amava o povo de Israel. Ele até construiu uma sinagoga para eles. Nós estamos dando bom testemunho? O que as pessoas estão falando de nós? Será que nós podemos ser exemplo para o mundo? Nós temos que ter uma boa conduta. As pessoas, quando olham para nós, elas têm que ver a imagem de Jesus em nós, para que o nome de Deus seja exaltado. No versículo 6, nós podemos ver aqui o centurião dizendo, os amigos do centurião dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Tem uma citação na missa que fala isso, Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e serei salvo, Isso não é bíblico, tá? Porque aqui o assunto não é salvação. Aqui o assunto é cura. Então, e serei salvo é uma coisa que eles acrescentaram, mas não existe. Eu já gravei um vídeo, depois procura no meu canal, sobre esse assunto.
E o centurião, falando que não era digno, ele se reconheceu pecador. Ele sabia que ele não merecia a bênção do Senhor por causa das obras dele, por causa do que ele era, do que ele fazia. Nós também não merecemos as bênçãos de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer as bênçãos de Deus. Nós recebemos pela graça. A graça é um favor imerecido de Deus. Então nós não somos também dignos de receber as bênçãos de Deus, mas pelo amor dele, que é tão grande por nós, ele nos abençoa. Aleluia. Esse negócio de falar assim, eu determino a bênção, está errado. O centurião não determinou a bênção, ele pediu humildemente que Jesus fosse lá e curasse o servo dele. Então não é assim, quanto maior a oferta, mais bênçãos. A coisa não funciona desse jeito. A medida da nossa bênção é a medida da nossa fé. No versículo 7, o centurião reconheceu a autoridade de Jesus. Aleluias. Ele reconheceu o poder que tinha a palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê, estuda a palavra de Deus, repete, principalmente o Salmo 91, mas na hora de colocar em prática, a gente fica duvidando. Será mesmo que é assim, né? Por isso que a gente não recebe bênção, porque não crê. Tem que ter fé para receber a bênção, mas fé inabalável. Tem que crer, não só de boca, não só de lábios, mas tem que crer no coração. Aleluia. E o centurião cria, ele tinha uma fé muito grande, tão grande que ele surpreendeu Jesus. Jesus ficou maravilhado de ver tanta fé numa pessoa que não era de Israel. E o servo do centurião, ele foi curado antes que os amigos chegassem na casa dele. Enquanto eles estavam conversando com Jesus, o servo dele estava sendo curado lá na casa. Isso mostra o quê? A onipresença de Jesus. Muitas vezes você tem um parente assim que mora em outra cidade, em outro estado, e ele está doente. E você não pode ir lá orar por ele, mas se você clamar na sua casa pelo poder de Jesus, aquela pessoa vai ser curada lá onde ela está. Eu tenho um testemunho para dar. Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos e ele casou lá e a mulher dele estava com dificuldade para engravidar. E faz tempo que o nome dele está no meu caderno e eu estou aqui em Nisa, aqui no Brasil, tão longe. Eu estava orando, Senhor, vai lá e concede um filho para ele, tal. E agora eu recebi a notícia que ela está grávida, graças a Deus. Então, o mesmo Deus que você serve aqui é o mesmo Deus que está lá com seu parente, lá em outro estado, lá em outro país, porque para Deus não há distância. E isso mostra a importância da intercessão. Nós devemos orar uns pelos outros, mesmo pelos que estão longe, porque contrariando aquela música que fala assim, és Deus de perto e não de longe, Deus é Deus de perto e é de longe. Então tenha fé, creia no Senhor Jesus como esse centurião. Ele creu e recebeu a bênção para o servo dele. E eu tenho certeza que depois dele ver o servo dele curado, ele saiu anunciando para todo mundo que Jesus tinha curado o servo dele. Quando você receber a bênção, não fique de boca fechada. Saia pelas ruas, pelas cidades, anunciando o milagre que Jesus fez na sua vida. Que Deus te abençoe.